Fala aí, meus campeões da Copa do Brasil e também todos os outros torcedores que não são os do São Paulo. Tudo bem, gente? Cafezinho com Beckler chegando para vocês, com direito a café e com direito a um pouquinho de lado B aqui. Normalmente eu falo de equipes Champions e tal, hoje eu vou falar de Girona, líder do campeonato espanhol, que está jogando muito bem, vale o comentário. Também vou falar dos clássicos, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético e Real Madrid na verdade. O que mais que eu assisti? São Paulo e Flamengo, final da Copa do Brasil, e ainda alguns outros jogos que eu não vi, mas que não tem a menor importância, porque hoje em dia só abrir um aplicativo, ver as notas dos jogadores, as estatísticas e sair falando em cima disso. Tô brincando. Vou falar alguma situação geral de alguns times, como por exemplo o Chelsea, como o Napoli, e um pouquinho também de Alemanha, já adiantando que eu não vi esses jogos. Começando pelo Girona, para quem me acompanha aqui, ou no Twitter, ou em qualquer lugar que eu possa falar qualquer coisa, sabe que eu tenho feito uma espécie de uma cruzada anti-La Liga, não porque eu odeio La Liga, muito pelo contrário, né? Pro meu trabalho, quanto melhor La Liga for, melhor. Você vê o Fred aí, que tá indo super bem na Inglaterra falando dos clubes ingleses, porque todo mundo, além dele ser muito bom do Fred, porque todo mundo tem interesse nos clubes ingleses. Então, quanto melhor La Liga for, melhor pro meu trabalho, tanto aqui como na TNT, como em todos os outros lugares. Acontece que há muito tempo a Liga limita muito o investimento dos clubes, é uma liga triste, de muitas faltas, de muita catimba, de muitos cartões, de poucos gols. Nos últimos anos tem sido a grande liga europeia com menor número de gols. Nessa temporada começa diferente, além do que já se espera de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Tem dois times que já chamam a atenção desde o ano passado e que estão jogando ainda melhor, a Real Sociedad e o Girona. E o Girona esse final de semana deu um recital contra o Mallorca, assisti no sábado de tarde, era um bom horário, porque tinha o Manchester City que já começou ganhando do Nottingham Forest e eu perdi um pouco o interesse. O Bayern de Munique fez 7 contra o Bochum também. E o Girona fez um jogo de líder do campeonato, coisa que ele é neste momento ao lado do Barcelona, 5-3 contra o Mallorca. Chegou a estar 5-1 e os dois gols do Mallorca saíram nos acréscimos do segundo tempo. Se acaba 5-1, Girona hoje seria o primeiro colocado. No sábado tem Girona e Real Madrid. Então falar do Girona nesse momento é importante e é o que eu vou fazer a partir de agora, depois de 2 minutos de vídeo. É um time que quer jogar com a bola no pé, que quer dominar o seu adversário, que quer rodar a bola de um lado para o outro, que quer atrair o adversário para ter um contra um. Tem dois brasileiros que fazem isso bem, o Ian Couto pela direita, está jogando como lateral, já tinha jogado temporadas atrás uma linha mais ofensiva, e o Savinho, que é jogador do Galo, vendido ao Grupo City, o Girona é do Grupo City, o Savinho pela esquerda faz um início de campeonato fenomenal. 2 gols, 3 assistências. O Savinho é o segundo em número de dribles, chegou a ser primeiro durante a rodada, mas depois um jogador do Granada acabou fazendo uns dribles e ultrapassou ele nessa estatística. Savinho terminou mais um jogo com gol e com assistência, e jogando muito bem. Tem do outro lado do campo, na ponta direita, um cara que eu gosto muito, eu fiz um jogo dele aqui contra o Barcelona, ele jogava no Dinamo de Kiev durante a pandemia, ele chama Tsigankov, eu não sei como se pronuncia, espanhóis falam Wi-Fi ao invés de Wi-Fi, então eu não confio nas pronúncias muitas vezes que eu escuto por aqui. É o ponta pela direita, nem foi tão bem nesse jogo assim, mas é um jogador que eu acho interessante. Fora isso, tem o Garcia como primeiro volante que chega muito bem, tem o Eric Garcia na defesa também, tem o Danny Blind, lateral holandês pela esquerda, com passagens por Ajax, Manchester United, Davi Lopes na zaga, enfim, é um bom time que saiu perdendo por 1-0 para o Mallorca, que é um time muito fechado, de linha de 5, linha de 4, só um na frente, fez um gol com menos de 5 minutos, e o Girona virou no primeiro tempo, poderia ter feito quase que um 4-1 ainda no primeiro tempo, uma grandíssima jogada do Savinho, que no segundo tempo faz o gol dele, 5-1, e poderia até ter sido mais, depois do 5-3 fica barato. Grande Girona, viu? Vale a pena um dia vocês pararem para ver o Girona, também a Real Sociedad, que eu vou falar no finalzinho mais sobre a Real, virou jogo contra o Getafe. Bom, no sábado eu vi isso, porque depois eu fui para o Estádio Olímpico Luiz Companys aqui para ver o Barça contra o Celta, já comentado para vocês. E aí os jogos de domingo, Arsenal 2, Tottenham 2. Era tudo que se esperava, né? 2 bons times que gostam da bola, que querem atacar e que fizeram isso incessantemente. Às vezes eu tenho a sensação que um dos motivos do City dominar a Premier, além de ser muito bom e tal, é a capacidade de ler os jogos e de não entrar no jogo que o adversário quer. Coisa que eu acho que nem Arsenal nem Tottenham conseguiram. Jogo de muita correria, de ataques frenéticos, de ida e volta, com muita boa qualidade, de saída de bola sempre por baixo, de sempre envolver o adversário. Mas eu acho que em algum momento um ou outro tinha que ter tirado a velocidade do jogo
dado mais pausas e controlado a partir daí. Eu não esqueço de um jogo que eu fiz de Champions em 2019, temporada 18-19, o jogo ainda foi em 2018, Barcelona-Tottenham em Wembley. O Barcelona ganhou por 4-2. Acho que o Barça fez 2-0, o Tottenham fez 2-1 no primeiro tempo e o jogo começou a ficar ida e volta. Teve uma hora um contra-ataque do Barça, era uma boa chance de contra-atacar, o Messi pisa na bola, a linha defensiva do Tottenham toda volta, ele olha para os lados, faz isso daqui e o Barça começa a jogar o seu jogo. A partir dali, os outros 10 jogadores do Barcelona em campo entendem que aquele tipo de jogo faria mal ao Barça. E eu acho que Arsenal e Tottenham, quando partem para essa trocação muito sincera e franca, pode cair corpo de qualquer lado. Pode cair para qualquer lado. Começa bem o Arsenal, um grande jogo do Saka, muito perigoso pela esquerda, muito azarado no jogo o Cuti Romero, né? Um gol contra um pênalti. O Saka, antes do gol que ele faz no primeiro tempo, já tinha feito um grande cruzamento para o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que jogou bem de ponta esquerda, né? Jogou o Nketiah por dentro porque não tinha nem Trossard nem Martinelli. No segundo tempo eu não entendo porque que saiu o Gabriel Jesus para a entrada do Nelson e não Nketiah. Podia ter passado o Gabriel Jesus para a posição de 9, colocado o Nelson pela esquerda, mas enfim, talvez questão física também do Gabriel e tal, não estava para jogar 90 minutos. E acho que a lesão do Declan Rice prejudica o Arsenal, né? Uma outra coisa rápida ainda no primeiro tempo. Empata o Tottenham, demora para empatar, porque o David Raya tinha feito já 2 boas defesas, num revezamento talvez de goleiros que eu não gosto. Aparentemente ele virou titular depois da primeira chance que teve o Arteta, que foi a parada da Copa do Mundo. Entra no lugar do Ramsdale, que não deu brecha, que é muito bom goleiro também, e entra o David Raya. Eu não gosto que um time tenha 2 bons goleiros, por assim dizer. Eu não gosto que não tenha muito claramente quem é o titular e que haja um degrau do titular para o reserva. Goleiro é uma posição de confiança, goleiro é uma posição muito diferente de todas as outras, você tem que ter muito claramente quem é o seu primeiro goleiro e estrategicamente quem será o seu segundo. Ou um jovem para aguentar a reserva e se desenvolver até o seu primeiro goleiro não estar mais, ou um goleiro mais experiente que vai dar conta e não vai sentir o peso dos jogos quando ele for chamado a entrar. O Arsenal tem 2 goleiros de perfis muito parecidos, 2 goleiros que estão tentando a vida, que estão tentando se provar. O Ramsdale vai aceitando até aqui com muita esportiva, né? Aplaude tudo que faz o David Raya, mas eu não gosto, não só se for um revezamento, mas eu não gosto de que exista muito claramente a cada melhor ou pior defesa um sentimento de será que o que está no banco de reserva não faria melhor? Não gosto dessa divisão. Mas enfim, empata o Son no primeiro tempo, aí depois tem um pênalti muito azarado do Cuti Romero, né? É um lance muito parecido com aquele do Corinthians e Grêmio. A diferença é que a bola está mais perto do Cuti Romero, ele tem menos tempo de reação para tirar o braço, o jogador do Corinthians tinha mais tempo. Então acho que o VAR chama o árbitro para interpretar isso, porque a mão é claríssima, está fora do corpo, está aberta demais para uma posição natural, é bastante óbvio o pênalti. Talvez a dúvida seja a finalização é perto demais da mão do Cuti Romero, ele não tinha tempo de tirar. Mas é muito bem marcado. E aí depois o jogo está muito nessa intensidade muito alta. O Jorginho entra de menos a mais, ele entra mal e vai melhorando, acho que durante o jogo, e perde a bola do segundo gol. Além de muito bem o Son como centroavante, que vem sendo nos últimos jogos, muito bem o Maddison, né? Muito bem. Já gostava dele antes no Leicester. Outro dia eu comentei no programa, acho que ele quase foi pro Chelsea. Todo mundo ou quase foi pro Chelsea. E depois no finalzinho o Arsenal pressiona um pouco mais, porque no final das contas o time da casa e tal, se fecha o Tottenham. Mais 2 muito bons times os dois, com um pouco de correria demais. Eu acho que falta, às vezes, fazer o seu jogo e não deixar que o adversário faça o dele. Foi um jogo que os 2 times fizeram mais ou menos o seu jogo, os 2 times atacaram, os 2 times correram, os 2 times tocaram rapidamente a bola. Faltou impedir o jogo do rival e eu acho que a forma dos 2 times fazerem isso não era sem a bola, era com a bola. Só que com a bola eles sempre queriam atacar. Então, um pouco de calma poderia... Calma! Me perdi aqui um pouco. Um pouco de calma poderia ter feito bem para ter um domínio maior do jogo, essas 2 equipes. Jogos das 9 da noite aqui, 4 da tarde de vocês. Atlético de Madrid 3-1 no Real Madrid. Quase que dá para falar que estava demorando, né? Para o Real Madrid fazer um jogo, ser dominado e não conseguir sair
heroicamente como conseguiu sair contra o União Berlim, como conseguiu sair da Real Sociedad, como conseguiu sair do Getafe, como conseguiu sair do Celta de Vigo, todos os jogos que o Real Madrid ganhou depois dos 40 do segundo tempo. Não gosto do invento do Carlo Ancelotti e do Bellingham de atacante. Eu gosto que o Bellingham chegue na frente depois de ser meio-campista. Como atacante, ele fez um muito mau jogo. Muito mau jogo. Isso prejudica também o Rodrigo, que eu não vou passar pano e tal. O Rodrigo, na ausência do Vini, não esteve no que se esperava dele, né? O Vinícius se machucou e o Rodrigo não conseguiu fazer um gol ainda. Joga numa posição mais natural dele, que é a ponta esquerda e não a direita. E nesse jogo contra o Atlético de Madrid, faltou apoio ao Rodrigo, porque tinha muitos meio-campistas, mas não tinha muita gente à frente dele para ele dialogar, para ele tocar. E o Bellingham à frente, como um 9, ou ele faria algum gol salvador, ou ele não fez nada. Não fez nada. Foi um mau jogador em campo. Eu acho que é muito mais culpa do Ancelotti do que dele. O Ancelotti que quis experimentar o time com todos os meio-campistas possíveis. Colocou Kroos, Modric, 2 jogadores já com menos intensidade contra um Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano. E ainda colocou o Valverde e o Camavinga. E o Bellingham na frente. Eu acho que não era jogo para Modric ou Kroos. Acho que o Kroos começa melhor a temporada do que o Modric, mas eu também acho que quando entra no segundo tempo o Kroos entra muito bem, então talvez era Kroos para segundo tempo. Mas não gostei do invento. E outra, o Rossellu não vinha jogando mal. Tinha marcado contra o Getafe, tinha marcado contra a Real Sociedad. Acho que tinha ido razoavelmente bem, ocupando bem a área contra o União Berlim, e é uma referência, prende zagueiro, abre espaço. Enfim, não gostei. Mas mais do que não gostar da produção ofensiva do Real Madrid, que vinha salvando e deixando esse time sobreviver, a defesa foi um horror, né? Muito vulneráveis às laterais. O Real Madrid com o Lucas Vázquez, que não é um lateral no lugar do Carvajal, fica muito exposto. Acho que o Valverde estava por ali para ajudar ele, mas não conseguia. E do outro lado, o Fran Garcia também é muito melhor na descida que na subida, né? Ataca muito melhor do que defende. Pelos dois lados foi muito vulnerável o Real Madrid. Além dos 2 gols no primeiro tempo, o Atlético podia ter feito mais 1 ou 2 chegando pelos lados. E, cara, o Alaba fez os piores jogos, talvez, que ele já fez na vida, né? Acho que se você for reparar, no primeiro e no terceiro gol, o Alaba dá um passo à frente pensando que é um cruzamento que vai vir para outro jogador no primeiro pau, talvez porque ele não confia no jogador que a bola vai chegar nesse outro jogador do Atlético de Madrid, e a bola acaba vindo as duas nas costas dele. Então tive não pena, mas assim, tive um pesar pelo Alaba, que no terceiro gol parece que ele se desespera mesmo, assim, de não estar entendendo como estão sendo feitos os movimentos do Atlético de Madrid. 3 gols em cima dele, muito mal posicionada a defesa do Real Madrid. E o próprio Carlo Ancelotti disse isso. São 3 xerox, fotocópias, um gol do outro. Cruzamentos que vem na área, algum movimento que distrai o zagueiro, que faz ter dúvida, perde a marcação, e Morata e Griezmann matam o Real Madrid, que estava jogando com 100% de aproveitamento sem jogar bem. Estava jogando para sobreviver, sem saída do Benzema, saída do Courtois, do Militão e do Vinícius. Você tira toda a espinha dorsal de jogadores decisivos, embora a espinha dorsal desse time passe muito pelo meio campo, mas você tira os jogadores decisivos de campo, ainda assim tinha 100% de aproveitamento, sem jogar tão bem. Não esperava tanta facilidade, tanto domínio do Atlético de Madrid, embora eu acho que o Atlético de Madrid no primeiro tempo tenha se fechado demais na sua defesa depois do 2-0. No segundo tempo tem uma postura bem diferente, não só pelo terceiro gol, mas continua atacando o Real Madrid. E, enfim, o Real Madrid, eu acho que para campeonato espanhol a maioria dos jogos vai vencer. A minha dúvida para esse time, sem centroavante, com elenco curto, sem Militão, sem Courtois, é para jogos assim, é para os grandes jogos da temporada. Em grandes jogos contra Barcelona, por exemplo, que vai dar espaço, esse time corre bem, e com Bellingham corre melhor ainda do que antes. Então talvez tenha um pouco mais de sorte, mas contra times fechados, Atlético de Madrid, se pegar na Champions algum time que se feche mais e que seja de mais talha, né, do que o União Berlim, por exemplo, o Real Madrid pode ter sérias dificuldades, como teve nesse domingo no Wanda Metropolitano. E para fechar aqui os jogos que eu assisti, São Paulo 1, Flamengo 1, final de campeonato, as finais normalmente não são bons jogos, eu acho que não foi bom jogo. Eu assisti esse jogo, assisti Real Madrid, Atlético de Madrid, São Paulo e Flamengo com amigos. A televisão com a Copa do Brasil e eu com o tablet aqui com o Campeonato Espanhol. E o jogo do Atlético de Madrid e Real Madrid estava tipo 5 minutos antes do que o Flamengo e São Paulo e tal, questão de acréscimos, parada técnica que teve no jogo do Brasil na Espanha não.
Então teve algum momento que já estava meio decidido o Atlético de Madrid e Real Madrid, justamente quando se tinha que decidir a Copa do Brasil, e eu comentei com um dos meus amigos que se você está assistindo aquela final da Copa do Brasil neutro, é muito sem graça. Porque foi um jogo que teve alguma emoção no primeiro tempo, depois do gol do Flamengo, o São Paulo consegue reagir logo depois, acho que foi importantíssimo para o São Paulo marcar antes do intervalo. É um primeiro tempo do Flamengo de alguns bons momentos, de algumas boas chegadas, né? Do Pedro, que o Rafael tapa bem 2 vezes e tal. Acho que tem uma do Arrascaeta também, que o Rafael vai bem, vai muito bem o goleiro do São Paulo nesse jogo. Mas de mais volume do São Paulo, de alguns momentos ali entre os 25 e 35, de mais volume do São Paulo, de mais bola perto da área, mas com pouca coisa de fato acontecendo. E no segundo tempo, que o Flamengo tinha que pressionar, até acho que o São Paulo volta demais, se afunda demais na sua área, isola extremamente o Calleri lá na frente, pouca gente chegando perto do Calleri depois de uma primeira disputa de jogada. Talvez pela pressão, pela ansiedade, pelo temor de tomar um contra-ataque, de manter uma linha defensiva. Mas, cara, o Flamengo não consegue pressionar de jeito nenhum, nem com as individualidades, mas trocas do Sampaoli. Você está precisando ganhar o jogo e aos 37 do segundo tempo você tira o seu centroavante, então assim, era hora de começar a jogar bola para a área desesperadamente para ver o que ia acontecer. E você tira o seu melhor jogador para jogo aéreo, para disputa corporal, como seria o Pedro. O Everton Ribeiro tinha que ter entrado mais recuado para fazer saída de bola desde atrás, para ajudar o time a funcionar um pouco mais no campo de ataque, não jogar lá mais perto da área como ele foi colocado para fazer. Enfim, é o que se espera mais ou menos do Flamengo esse ano, né? Que coletivamente vai muito mal. As individualidades também começaram a ir mal, porque por algum tempo elas resolveram, mas toda a bagunça institucional e dentro de campo do Flamengo acho que se refletiram, porque é um time que deveria ser em tese superior ao São Paulo. O banco de reservas do Flamengo era muito bom ontem, com o Everton Ribeiro, com o Gabriel Barbosa, tinha Davi Luiz, tinha Pablo, enfim, tinha um bom time o Flamengo no banco de reservas, muito melhor do que vários times da Série A do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu estar à altura. Ficou o 2-1 agregado, não mostra bem, na minha opinião, qual foi a diferença desses dois times na Copa do Brasil. Talvez porque o São Paulo não tenha sido confiante o suficiente ou prudente demais para dar uma paulada a mais, sabe assim, para dar uma pancada a mais no Flamengo e deixar a eliminatória mais morta do que ela ficou. Ficou vivo o confronto por muito tempo. Com o São Paulo, eu acho que sempre melhor do que o Flamengo. Só que tanto no jogo do Rio de Janeiro como no jogo em São Paulo, o segundo tempo do São Paulo é extremamente recuado, extremamente cauteloso. Isso deixa o jogo mais vivo do que eu acho que ele precisava se o São Paulo tivesse encarado melhor. Não tem nenhuma importância isso para o torcedor do São Paulo, que comemora o título depois de 11 anos, é muito legal, é um clube grande, tem que ganhar. Eu gosto muito de que possa assim, as camisas grandes ganhar, acho que é muito legal e bom para o futebol brasileiro. Gosto muito do Nestor, hein? O Wellington Rato também, mas gosto muito do Nestor. Acho que é não só pelo gol, tá? Já tinha feito a assistência no primeiro gol também. O que eu vejo do São Paulo, eu gosto do Rodrigo Nestor. Meu povo, para finalizar aqui, coisinhas rápidas, até porque o café já acabou, de algumas coisas que eu vi. Mais uma vitória da Real Sociedad, e com espírito. Fez 1-0 no Getafe, tomou a virada. O Getafe que segurou o Barcelona, que quase segurou o Real Madrid. Chegou a estar ganhando de 1-0, tomou aquela virada aos 49 do segundo tempo. Que deu muito trabalho para a Real Sociedad, 4-3, e que tomou 3-0 do Girona. Estava falando do Girona no início, olha como vai bem o Girona. O Getafe pegou esses 4 adversários que são protagonistas, que jogam, que atacam ele, que o Getafe se fecha, que faz muito, muito, muito antijogo. É um time insuportável do tanto que quer fazer qualquer outra coisa que não seja jogar futebol. E que bom que perca o time do Getafe, porque eu não gosto da postura. Eu entendo que é como dá para sobreviver, mas eu gosto mais que um time, quando tem um espírito de sobrevivência, faz o que faz o Brighton, por exemplo. O que faz o Girona, que queira sobreviver via futebol e não via guerra. Então, que bom que a Real Sociedad ganhou esse jogo, é boa a Real Sociedad. Do campeonato alemão, uma grande goleada do Bayern de Munique, que eu acho que pode ajudar a colocar esse time nos eixos. É um time de momentos, é um time que se desconcentra, que é vulnerável, ganhou do Bochum por 7-0 com recital de Harry Kane, né? 3 gols, 2 assistências. E daquele Bayern que se espera. Muitos gols, muito volume. Ainda poupou alguns jogadores, né? Fez algumas 4 ou 5 mudanças em relação ao jogo contra o Manchester United e ainda assim foi muito bem. Além disso, mais uma goleada do Bayer Leverkusen, 4-1 para cima do Heidenheim, que acabou de subir da segunda para a primeira. Mais uma do Leverkusen, hein?
Vamos ver qual que vai ser o ritmo que esse time vai conseguir manter. Já tinha no meio de semana ganhado também na Liga Europa muito bem. E o Leipzig, que também é muito bom, que ganhou na primeira rodada da Champions, foi até Mönchengladbach, que não é fácil, e ganhou de 1-0 do Borussia por lá. Esses 3 times vão muito bem na Alemanha. O Stuttgart também está fazendo um bom início de campeonato, mas acho que esses 3 aqui têm mais chance, né, de uma corrida de longa duração de irem bem. Campeonato italiano aqui, um detalhe, mais um tropeço do Napoli, 0-0 com o Bolonha. O Napoli já está a 7 pontos do líder do campeonato italiano. Já vi que Kvaratskhelia saindo sem gostar da substituição do Rudi Garcia. Aos poucos, o efeito Rudi Garcia vai se mostrando e o que era o time do Spalletti vai deixando de ser. Então, talvez aquele grande sonho que a gente viu do Napoli campeão ano passado tenha sido uma grandíssima temporada e que não seja uma tendência que esse time consiga se manter bem nesse ano, por exemplo. O que pode ser uma grande notícia para os seus rivais de grupo, né? O Real Madrid com Braga, com a União Berlim, com o Napoli. O Napoli já ganhou uma fora de casa. Aparentemente não jogou bem. Eu vi o vídeo da Clara dizendo que não tinha jogado bem o Napoli. Então veremos se esse time vai ter força na Champions. Daqui a uma semana e 2 dias, tem Napoli e Real Madrid na Liga dos Campeões. Para finalizar, mais uma derrota do Chelsea. Chelsea perdeu do Aston Villa que já vai se recuperando também, vai meio que de bons e maus jogos no campeonato inglês, tem 12 pontos, 4 vitórias em 6 partidas no campeonato inglês até aqui, time do Unai Emery, entre outros, né, do Unai Emery, comandado pelo Unai Emery, mas, por exemplo, de Diego Carlos brasileiro, Lenglet foi para lá agora, enfim. O Aston Villa ganhou do Chelsea 1-0, não assisti, tá? Então não vou fazer nenhum comentário sobre o jogo, simplesmente o Chelsea já está 9 pontos atrás do G4 da Premier League, fora que ele não é o quinto, né? 9 pontos atrás. Então não é que ele tem que um time mal e ele ultrapassar um time. Tem um mundo, é o 14º colocado, é muito mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. O Chelsea gastou 1 bilhão de euros de um ano para cá. Em 3 janelas, mais de 1 bilhão de euros gastou o Chelsea em transferências. Eu sei que os contratos são longos, que é amortização e que vai ficar pagando a vida inteira os Enzo Fernandes e os Caicedos da vida. Mas, cara, você gasta 1 bilhão para ser 14º depois de 6 rodadas. Mas a diferença de pontos é muito mais importante do que o ser o 14º. Você já está a 9 pontos do G4 e de times que praticamente não falham. Talvez possa ser mais uma temporada ruim depois de tanto investimento. E aí o que você vai fazer depois com esses jogadores? Se vai vender, se vai manter, se vai contratar mais e mais e mais. Talvez a grande contratação do ano, que era um Cucu, ainda está machucado, se machucou na pré-temporada, né? Vai ficar fora até novembro aparentemente. Depois disso, vamos ver se o time reage. É isso daqui, meu povo, de cafezinho que já foi. Então, faça favor de curtir isso daqui e de se inscrever no canal. Amanhã tem vídeo de Mallorca e Barcelona. O jogo termina às 6h30 de vocês aí, então lá para 7 e pouco tem vídeo para vocês amanhã. E durante a semana também vamos mantendo aqui alguma fluência. Devo fazer algum vídeo durante a semana até o Beckler responde de sexta. Tá falado, gente? Boa semana para vocês. Juizinho, vocês se comportem, por favor. E até amanhã, que eu volto aqui para falar de Mallorca e Barcelona. Beijo, meu povo. Tchau.